E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional postal, lenda viva do xadrez do interior de São Paulo, seu Mário Biava. Tudo bem, seu Mário? Tudo em ordem. Acho que para quem é da região ou é um pouco mais velho, você não precisaria de alguma introdução, né? Mas eu acho que seria legal para a molecada saber quem foi o senhor. O seu Mário nasceu em 1945, nasceu em Matão já mesmo? Justo, lá em Matão. E ele se tornou mestre internacional postal em 1988. As regras não são exatamente iguais ao xadrez sobre o tabuleiro, mas tem algumas semelhanças boas. Ele pode explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Apenas o xadrez é diferente. É uma modalidade. Legal. E para quem não sabe, ele não diria que ele é o recordista, sem dúvida o pessoal tem que fazer a conta. Mas ele já jogou mais de 40 jogos abertos do interior, o que é algo, enfim, se tem gente é para poucos. Então ele viveu várias gerações, né? E a ideia hoje seria tentar primeiro conhecer um pouco do seu Mário, como é que ele se formou, como é que era a vida lá no interior, depois como jogador postal. Bom, vamos lá. O seu pai também jogava xadrez, né? Como é que foi esse seu início de xadrez lá em Matão? E como é que era o xadrez em Matão nos anos 50, vamos dizer assim? Olha, nós temos 86 anos de atividade ininterrupta do xadrez de Matão. E, inclusive, a primeira coisa anotada foi em junho de 34, quando começou o Campeonato Brasileiro Postal, que foi vencido por um matonense, Arnaldo Dalmilho, um dos precursores do xadrez de Matão. E eu fui uma das correntes, né, que apareceu. Meu pai, inclusive, foi o maior motivador, incomparável. Deve-se o xadrez de Matão praticamente a ele, essa permanência toda de vida. Quando é que ele começou com o xadrez lá em Matão? Ele meio que ajudava num clube? Como é que funcionava? Não, ele aprendeu mocinho e tinha uma turma grande lá já em Matão, formada por esse Arnaldo Dalmilho. E a família Gandini, que também fazia parte do pessoal. E posteriormente ele assumiu a coisa e ele popularizou o xadrez de Matão. Ele começou a dar aula em casa, em escolas. Até o Padre Nelson, que tinha uns Marianinhos, ele conseguiu 2 dias com meu pai dar aula. Enfim, eu acho que não teve jogador em Matão, inclusive esses aí que você chegou a conhecer, que não tenham passado pela mão dele. Ah, legal. E quando é que o senhor, bom, deve ter aprendido desde muito, muito cedo então, né? Mas desde cedo foi algo que você criou gosto? Ou... Foi. Eu aprendi porque ele ensinava todo mundo em casa também. Tinha uns 12 meninos que iam lá em casa aprender e eu aprendi junto. Aí, acontece que, como todo jovem, às vezes eu queria jogar futebol, outra coisa, mas eu fui um goleiro medíocre, né? Desastrado. Entrei no atletismo, não ia bem também. E no xadrez começou a aparecer algum resultado, eu comecei a enxergar um pouquinho melhor a coisa. Isso com quantos anos, mais ou menos, você sente que você começou a evoluir? Olhe bem, eu comecei aos 11, aos 14 eu fui campeão matonense. E participei no primeiro Jogos Abertos da minha vida, em 1960. Esses Jogos Abertos, inclusive, teve uma característica interessante. O pessoal daquele tempo era tudo veterano. Só tinha 2 meninos. Eu e o Josino de Pindamonhangaba. A gente era atração naquela turma toda, né? Tudo veterano. Que é ao contrário de hoje, né? Que sim. A moçada felizmente tá bem nativa. Ah, interessante. Mas você tinha contato com, assim, essa evolução sua? Você já começava a jogar torneios? Não tinha tantos torneios assim, nem se compara com o que tem hoje, mas... Naquela época a gente fazia mais amistosos com as cidades da circunvizinhança, né? A gente estava limitado muito
jogos regionais, começamos a jogar, jogos abertos, e esses intermunicipais amistosos, raríssimos torneios ali, às vezes, que ficavam em 7, 8 pessoas fazendo torneio. Uhum. Agora, quando moço, eu fui estudar em São Carlos. Eu fiz Faculdade. faculdade de Educação Física. Uhum. E lá, inclusive, foi interessante, porque eu vim de uma escola excessivamente agressiva, era só combinação, tudo que era bonito, xadrez é arte, vamos para frente. Uhum. E o pessoal de São Carlos, eles tinham uma formação antiga do Ludwig Engels, que tinha orientado a turma de São Carlos. Ele tinha uma equipe muito forte. E ali a parte estratégica minha foi melhorada. Ah, interessante. Foi melhorada, os 3 anos que eu fiquei lá. Tinha lá, inclusive, o Fernando Correia, um homem muito competente, sabe? Bom jogador. Mas você teve... Inclusive, o Eudebes, o seu sobrinho, como é que chama? O meu tio é Salvador Decresce. Salvador Decresce, fazia parte daquela turma toda lá. Uhum. Justamente. Ah, legal. Mas assim, você tinha contato de é interessante pensar isso, que um espaço de 70 quilômetros tivesse escolas diferentes, né? Mas você lembra que tipo de material você tinha acesso em Matão e isso mudou quando você chegou em São Carlos? Meu pai tinha uma coleção da revista Xadrez Brasileiro, antigo. O primeiro livro que chegou na minha mão foi do Smyslov. De partidas selecionadas? Partidas. E praticamente eu cresci vivendo Miguel Tal e Bob Fischer. Você imagina. Aliás, aquela geração toda minha, né? O Tal foi impressionante. E vinha de acordo com o que a gente jogava lá em Matão. Depois o Fischer virou um São Carlense, o estilo mais, vamos trabalhar, se precisar ganhar no final, ganha, né? E por aí foi. Eu sei que em 1968 eu fui vice-campeão do interior. E no mesmo ano eu consegui a classificação para a final do Campeonato Paulista. Ah, legal. Como é que era o sistema? Tinha um grupo preliminar que disputava vagas. Tinham 12 vagas. Eu não fui muito bem, mas eu tive boas partidas, inclusive consegui vencer o Helder Câmara. Que é outra lenda do xadrez. Outra lenda, me estimulou muito, né? O Helder já era mestre internacional nessa época, ou não? Ele foi campeão brasileiro naquele ano. Uau, carimbou a faixa? Ainda não era mestre internacional. Tá. Era muito difícil. Uma coisa que enfim, você disputou com, acho que a esmagadora maioria dos mestres que o Brasil teve nessa época, e para hoje alguém não vai entender que o senhor sequer tem rating feed. Não tem. Eu sei, mas é uma coisa assim, é um descompasso muito grande. Como é que era? Tinha quantos torneios valendo feed assim nessa época? Praticamente nenhum. Tinha inclusive um ranking da Federação Paulista. Que o pessoal dava mais valor, pelo menos todo mundo tinha. Assim, né? Tem um ranking brasileiro também. E era mais ou menos nessa base. Essa parte feed veio bem depois. Ah, legal. E assim, no interior tinha... o senhor tinha algumas rivalidades com alguns jogadores, talvez na mesma idade, ou as rivalidades eram realmente por cidades, né? O pessoal de Matão contra o pessoal de, não sei, Araraquara, Ribeirão Preto. Como é que era? Araraquara, Ribeirão e Piracicaba eram os meus principais adversários, né? Era o Neville em Piracicaba, muito amigo meu, inclusive até hoje, o saudoso Ricardo Nami, né? De Ribeirão. E o Fonseca em Araraquara, que era o principal jogador deles. A gente estava sempre jogando. Legal. E foi uma época muito, muito interessante. Assim, como jogador, o senhor acha que você tem um estilo muito claro, apesar de você talvez ser tornado mais completo em São Carlos, mas para todo mundo que teve algum contato com você sabe que o senhor gosta muito, muito de atacar, né?
de ser muito agressivo, de sacrifícios? Acho que é algo que você conseguiu manter por sua vida toda. Ou você sente que mudou alguma coisa isso? Não, praticamente é isso. Apenas agora, com a idade, a coisa fica diferente, né? O Uhum. cálculo já não consegue ser o mesmo. Uhum. Eu praticamente jogo mais na base da experiência do que de cálculo. E Deixa a mão fazer o lance. eu dependia de cálculo. E quanto mais complicada tivesse a posição, mais eu gostava. Ah, legal. Mas como é que o senhor desenvolveu tanto assim o cálculo? Era só na base de jogar e como é que... Porque assim, hoje em dia tem um monte de gente falando sobre treinamentos, você vê muitos exercícios. Como que alguém nos anos 60 conseguiu se tornar, enfim, um mestre do cálculo? Meu pai insistia muito nisso, né? Ele me mostrava muitas posições desde o começo, exercícios Exercícios mesmo. exercícios combinatórios. E depois veio o Miguel Tal, aí ficou uma loucura, né? A gente queria sacrificar até a dama já sem terceiro lance. É um absurdo. É coisa de influência da época, né? Aham, claro. Mas eu sempre consegui posições ativas. Tinha a ver. Tá, você se impor o estilo, né, de alguma maneira. Mas eu não me importava de me defender também. Às vezes eu ganhava um peãozinho lá e suportava uma tragédia de defesa, né? Fazia o que tinha que fazer às vezes. É. O trabalho sujo. Ah, legal. Essa parte que eu acho que é interessante do xadrez no interior. Eu sei que cada parte do Brasil tem as suas histórias, os seus jeitos, mas, enfim, eu cresci no interior de São Paulo, ouvindo algumas histórias, né? Que você acha que tinha de interessante acontecendo ali, que fez surgir vários jogadores e alguma história que você acha interessante para meio que exemplificar o que era essa época em São Paulo? Olha, é uma coisa difícil, porque a coisa começava mais na base da rincha. Eu ganhei do fulano lá, certo? Aí a notícia corria. E vinha alguém que queria ver a partida. E aí pegava uma fama aqui, outra ali, e aí de repente vinha uma notícia: tem um cara bom lá em Ribeirão. Uhum. A gente fazia de tudo para marcar um encontro com o Ribeirão. Né? O primeiro encontro com o Nami, aliás, foi em São Carlos, quando eu estava estudando lá. Uhum. E assim foi. E os jogadores, depois aí começou a rivalidade em jogos regionais e jogos abertos. Principalmente nos jogos regionais a coisa era muito acirrada. Uhum. As equipes que Matão formou através dos anos foram muito boas, bem competitivas, né? E sempre procurando melhorar e tal. Foi mais ou menos assim, mais na base do estímulo. Uhum. E depois começou a vir as notícias, começamos a adquirir outros livros. Meu pai, por exemplo, conseguiu, isso na época da Revolução, que era complicado adquirir, ele conseguiu um anuário russo de 1960. Interessante. O russo mostrar tudo que teve de melhor naquele ano, um livro enorme, grosso. Mas em russo. Em russo, mas a gente facilmente traduzível. Uhum. Partidas, pelo menos, nomes próprios, relativamente bem factível. Uhum. E aí vocês comiam o livro todo? Sim, eu devorei o livro. Eu cheguei num ponto que alguém me perguntava o negócio, tá na página tal. O que tinha de informação vocês assimilavam, basicamente é isso, né? E você imagina, quando eu saí para estudar, apareceu em Matão lá a estratégia lá do Pacman. Estratégia moderna. Uhum. E eu não cheguei a ler esse livro, que hoje praticamente deve estar na cabeceira de cama de todo principiante, né, que já aspira alguma coisa. É um livro bem popular, sem dúvida. Bem popular. E você não teve acesso? Não tive acesso. Não... E outra, eu cheguei a olhar o livro, o que eu tenho tá bom. Eu tinha lido já o Xadrez Básico de Agostini, é um livro muito bom. Uhum. Bem, tínhamos na época também. Mais ou menos por aí. O resto era ter que jogar e aprender. Mas tinha um processo de análise depois das partidas, né? Que é uma coisa que hoje talvez não se... de ficar um tempão olhando uma parte da jogada. Como é que era esse processo de aprendizado? Meu pai fez isso obrigatório.
jogava-se, depois reunia-se durante a semana, cada um tinha que mostrar a partida dele com as análises. E a gente fazia o papel do advogado do diabo, tava sempre, e se cara joga aqui, e se joga ali, certo? Isso é Mais ou muito menos. bacana. Isso aí também eu acho que foi uma boa alavancada. O velho Alzir tinha lá sua sabedoria, que a gente às vezes tenta copiar. Legal. E o senhor, quando for, assim, você pegou, acho que seria só legal, você citava isso, os melhores da época você jogava com eles, jogos abertos quase só, né? Ou talvez em algum paulista. Gosto também. A gente fazia muitos torneios quadrangulares, por exemplo, Matão, Ribeirão, Araraquara e Jaú. Uhum. E um jogava contra todos. Era mais ou menos nessa base aí. Tinha sempre uns 2, 3 torneios por ano. Tá, mas como é que era pra pegar mestre, por exemplo, jogar, imagina jogar contra alguém, contra o Elder, contra o Herman, não era algo tão comum na época, né? Isso aí eu só adquiri jogando lá em São Paulo mesmo, quando eu fui no Campeonato Paulista. Uhum. Aliás, eu fiquei 2 meses lá em São Paulo, que a rodada era um dia sim, um dia não. Eu conversei com o Herman, ele falou exatamente isso, né? Que ele teve que se mudar para São Paulo por causa disso. Agora, depois a época mudou, aí ficou bem popular mesmo. Inclusive, quando o Herman esteve em Matão nos orientando, ele marcava com quase todos os clubes lá da capital, nós tivemos encontro, né, tivemos boas oportunidades, e assim foi. Vamos levando assim o xadrez ao vivo. O senhor teve a oportunidade de jogar com algum grande mestre na época? Eu joguei com Quinteiros. Grande mestre argentino, né? Era grande mestre argentino. Isso. Como é que foi esse resultado? Por incrível que pareça, acabei ganhando. Não, mas o problema foi o seguinte. Eu cheguei a oferecer empate, a partida estava empatada, que aliás foi um mérito meu muito, que eu considero até hoje muito espetacular. Claro. E eu ofereci empate. Uhum. Eu acho que ele quis fazer uma demonstração de tempo, sabe? Porque ele tinha 1 minuto no relógio. Caramba. Era um final de Torre Bispo. E ele cometeu um deslize. E eu tinha 20 minutos no relógio. Uhum. Ele cometeu. Que ano foi isso? Você lembra? Não lembro direito. Década de 70, isso? 8? Foi na década de 70. Foi quando foi inaugurado o Clube de Xadrez de Matão no centro da cidade. Uhum. Inaugurado não, reinaugurado. Cidade. Uma bela ocasião. Eu acho que é interessante o pessoal ter noção disso. E, bom, depois, muitos anos depois, na verdade, eu lembro do senhor já ensinando o pessoal de Matão. Assim, muita gente se formou. Eu entendo que é muito mérito do seu pai, mas você também depois ajudou uma formação de jogadores em Matão, não? Foi. Inclusive, eu morei 12 anos em Itápolis, formei uma turminha boa lá também. Uhum. Você conhece, inclusive, alguns lá, inclusive sim. Um tal de Paulistinha, você deve se lembrar dele. Sim. E o que eu sabia, eu ensinava. Os livros que eu tinha, eu emprestava, as revistas que eu tinha, eu emprestava, mantendo a tradição que veio lá da década de 30, né? Por isso que nós temos 86 anos de história. É impressionante. Não tem muita cidade no interior que tem. Inclusive está tudo registrado, viu, Felipe? Está tudo registrado. Nós temos o livro lá que registra tudo. Qualquer participação na equipe, tá lá quanto o cara ganhou, quanto perdeu, quanto empatou. Meu nomezinho está lá em algum lugar, então. Tá. Aliás, você está entre os 15 primeiros que mais defenderam a equipe. Não tenho orgulho disso, sem dúvida. Yes. Bom, legal. Agora, mudando um pouco, o senhor, como é que foi esse convívio com o Postal? Porque você, claro, é um grande jogador ao vivo, mas mestre em treinador Postal também não é algo que é de se menosprezar, né? Como é que foi o começo do Postal e como é que era nessa época, né? Olha bem, meu pai jogava Postal. Uhum. E um belo dia chegou um convite para que ia ter o Zonal Latino-Americano. Uhum. Esse Zonal Latino-Americano que pegava da América do Sul inteira. Uhum. Eu resolvi, vou participar, vou ver como é que é o xadrez postal. E acabei gostando tanto que depois fiquei até praticamente indispensável, né?
Era parte da... Tinha que estar jogando sempre alguns torneios, fui bastante convidado. A rigor, eu até preciso ler um pouco aqui, que as datas já me atrapalham. Puxa vida. Em 1974, eu entrei nesse zonal latino-americano, que era composto de 3 fases, preliminar, semifinal e final. Eu venci o meu grupo na preliminar, venci o grupo na semifinal e fiquei em 4º colocado. Foi surpreendente, né? Na época, os argentinos eram muito fortes. Simultaneamente, 2 anos depois, começou a Taça Brasil, aqui no Brasil. Certo? Também com 3 fases, e eu tive a felicidade de vencer as 3 fases e fui campeão da Taça Brasil, da 4ª Taça Brasil postal. Né? Sem dúvida, muito bom. Aí começaram os convites, aí eu cheguei a disputar uma Olimpíada pela seleção brasileira, 4 Pan-Americanos pela seleção brasileira. Agora, as minhas normas, era difícil adquirir uma norma. Era um torneio especial? Como é que era? Todo torneio internacional, você tinha que fazer 75% dos pontos para conseguir uma norma. Eu chegava a 70, 65, tudo isso. Batia na trave. Mas teve uma época que, em 1983, começou em 85 e acabou em 83, teve o Torneio das Américas. Isso aí era a Confederação Sul-Americana, não, Pan-Americana, que estipulava os 3 jogadores, os jogadores que tivessem aparecido bem nos últimos 3 anos, do Canadá, Estados Unidos, México, e eu fui e tive a felicidade de vencer. E o que me proporcionou a primeira norma. A primeira norma foi em 83. A segunda norma eu consegui em 88, um torneio da Liga Peruana, comemorativo aniversário deles. Olha só. Recheado de mestres internacionais postais. Inclusive joguei com o Carlos Rinaldi da Argentina, que era um jogador respeitado lá no país. E aí eu consegui com 78% dos pontos. Fui muito bem, acho que foi o melhor torneio que eu joguei. Legal. Na época tinha quantos mestres internacionais postais no Brasil, mais ou menos? Eu fui o terceiro. Só para mostrar. Acho que é legal ter essa base para entender a dificuldade. E quando eu parei, tinha mais 2. Eu não me lembro do nome. O primeiro era um paranaense, jogava muito bem. O segundo acho que foi Arnaldo Vasconcelos. E eu fui o terceiro. Muito legal. Eu posso falar que, acho que não é nenhum absurdo falar que é algo que você se orgulha desse título bastante, não? Muito. Bem razoável. E desses jogos postais, você conseguia imprimir, porque às vezes a gente pensa que é algo mais, não sei bem explicar, mas o seu estilo de jogo era o mesmo, jogando postal, como jogando ao vivo? Era mais ou menos isso. Inclusive, eu utilizava muitas variantes caseiras, minha mesmo, né? Variantes que chegam a ser duvidosas hoje, mas quem ia procurar no informador, na enciclopédia, não achava. Não achava, e tinha que jogar a partida ao vivo. E eu consegui praticamente desenvolver, se você quiser citar estilos, praticamente em tudo. Mas sempre eu estava tentando dar um lance na frente do outro. E complicando as posições. Né? Eu sempre tentava complicar, gostava de confusão. E agora, o xadrez postal te permite, em casa, você está estudando a base do erro e acerto. Você vai analisando, deu errado, você volta para trás. Por isso que é bem diferente do xadrez ao vivo, completamente. É um xadrez à parte. E foi por aí. Eu procurei, teve boas partidas de ataque e algumas boas de defesa também, que eu passei apertado, mas mas você também teve que fazer o seu trabalho analítico para sobreviver, né? Claro. Legal. Chamando aqueles famosos lances que escapou.
Tinha, às vezes você chegava, assim, você sabia que tinha um lance que o cara podia te pegar, e aí chegava a carta e você falava, ele jogou outro. É, sempre acontecia. O gostoso do xadrez postal, eu, por exemplo, tinha uma caixa postal no correio. Uhum. Quando você abria a caixinha postal e tava lá a cartinha do cara lá. E Quando aí a chegava ansiosidade. a É, ansiosidade de saber qual que é o lance, claro, né? justamente, justamente. O que será que ele mandou para mim? O senhor teve E- contato? Porque essas partidas postais, acho que a gente tem história que pode durar mais de ano, né? Vocês É, conversavam? Você chegou a ter conversava. alguma relação com outras pessoas de outros países? No estrangeiro, inclusive, a grande maioria, inclusive russos, holandeses, usava tudo inglês. Uhum. Eu tomei um dicionário e conversava bem com eles. Aliás, eu disputei uma época que era União Soviética e as duas Alemanhas. Ah, legal. E o interessante é que a maioria dos europeus não são de muita conversa. Dear Mario, tá aí. Mas os alemães orientais, na época, eles tinham uma necessidade de conversar. Ah, E interessante. eles arrumaram um dicionário português, alemão. Uhum. Vinha as cartas escritas assim: eu falar querer para português. E dava para entender, você entende? Uhum. Aí eu também arrumei um dicionário alemão e, e mandava lá para eles. Aí eles me recriminavam. Não, não, falar alemão, falar forte. Português. É, falar alemão, falar forte. E os cubanos também gostavam de muita conversa. Ah, interessante. Os americanos eram rápidos, os argentinos, inclusive os argentinos, quase todos eles são filatelistas. Viviam me cobrando selos brasileiros. Ah, Cobravam interessante. selos brasileiros. Então dava para ver claramente um padrão, às vezes, em alguns países. Isso é interessante. É, justamente. Ah, interessante. O pessoal, eu lembro de uma história que o senhor contando que jogando com um cubano e ele começava a falar da situação ali de como estava o país. Isso era antes ou depois da Revolução? Deve ser depois, imagino. Né? Tava na Revolução. Não, não, eles não comentavam nada. Nada. Os cubanos gostavam de conversar, saber o que estava acontecendo aqui, papapá, a nível de xadrez. Uhum. E pediam livros. Eles queriam livros. Dava a receita para mim lá, ver se você me arruma tal livro. Eu geralmente mandava. Livro de xadrez? De xadrez, é. Ah, é. E eles também, é, lá eles têm mesa redonda de análise. Como é que Por funciona exemplo, isso? você se lembra uma partida Karpov e Kasparov, um peão-dama, ou uma siciliana que deu um D5? Que o Kasparov joga um D5 de pretas? Jogou D5 de preto. Acho Eles que eu me lembro, mandaram, vagamente. eles me mandaram 14 folhas datilografada de análise deles, Uau. do grupo deles. Interessante. Uhum. Eu, inclusive, deixei essas análises lá em Itápolis para a turma lá. Pô, Então, seria muito interessante ver exatamente o que eles acertaram, assim, vendo hoje com os é, computadores. eu comecei a ver, mas acabei desistindo. Eu não jogo isso aí. Não. Mas teve gente que gostou. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ah, legal. Seu Mário, meio que para terminar, eu sei que o mais legal seria que se eu pudesse pedir que o senhor contasse todas as histórias que passou. Eu mesmo, o primeiro ano que eu joguei por Matão, eu tive o prazer de passar uma tarde ouvindo histórias, acho que metade só do Gabriel Nami, né? Mas, enfim, não tem que ter algum fim, né? Mas antes eu queria que você tentasse lembrar, ou escolhesse, qual que foi o melhor lance da sua vida. Ou porque você acha que foi brilhante, ou porque tem uma memória muito boa, qualquer razão que seja. Só que eu vou pedir um trabalho duplo para você. Eu quero um lance ao vivo e eu quero um lance postal. Ah, tudo bem. Vamos começar pelo postal. Justo. É, eu estava jogando com o soviético Leonid Shepurnoi. Partida complicadíssima. Uma posição onde as peças leves se misturavam, uma batendo na outra. Uhum. Do jeito que eu gosto. E eu estava namorando um sacrifício de bispo, mas que ainda não podia. Uhum. E lá pelas tantas eu coloquei minha dama em risco.
traí uma das peças defensivas dele em cima da minha dama. Uhum. E eu fiz o sacrifício. Por C7. B7. O rei dele estava em C8. Uhum. Isso por C7 cheque. E após 3 lances forçados, né, de ambas as partes, pegou-se uma posição onde tinha 5 variantes e em todas elas eu levava vantagem material ou dava um mate. Essa partida, inclusive, eu ganhei a taça Pauqueres do xadrez postal, que era o prêmio de beleza da época. Ah, que legal. Bonito. Uma coisa que me emocionou muito. Até hoje, quando eu vejo essa posição, eu falo como é que eu consegui imaginar tudo aquilo. Ah, legal. Então tá escolhido. E o ao vivo? Ao vivo você testemunha. Opa! Acho que eu posso imaginar, mas vamos lá. Note bem, eu estava com 64 anos, já no estertor da minha capacidade combativa. Nos Jogos Abertos em Santos. Eu estava jogando com o mestre argentino, Lucas Agostinho, mestre internacional, né? Da Argentina, Lucas Agostinho. Jaskovic. E também numa posição complexa, lá pelas tantas ele atacou minha torre. Eu movi um cavalo. Ele tomou minha torre, eu sacrifiquei o cavalo também. Você deve se lembrar disso. Sim, sim. E ele escapou de fino, né? Acabou empatando a partida, mas foi uma coisa que me agradou mais pela minha idade, sabe? Uma reminiscência praticamente do que eu já pude jogar. Isso aí me agradou muito. Legal. Então, essa postal eu tenho certeza que o senhor tem, e ao vivo também não está na base, mas também eu tenho certeza que o senhor tem, vai mandar pra gente olhar aqui, né? Tá certo. Bom, eu só tenho a agradecer, seu Mário, por você ter gasto um pouco do seu tempo para falar aqui comigo, para mostrar para o canal. Eu espero que quem assista consiga apreciar um pouco o que o senhor foi para Matão, para a região, por muito tempo. Mas é isso, muito obrigado. Tá, obrigado a você. Tchau, pessoal. Tchau.